Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos na área. Hoje, no momento extremamente importante em sua preparação, momento voltado a potencializar, otimizar o seu estudo e, para isso, fundamental a resolução de questões. Questões que envolvem os conflitos independentes. Irlanda do Norte, bascos, a região da Caxemira, Catalunha. Então hoje, momento fundamental em sua preparação, estarei apresentando algumas questões como pano de fundo para a realização de uma bela revisão. Questões tais como esta, que diz o seguinte: a Caxemira é um dos focos de conflito na atualidade. Ela é o pivô de uma disputa entre os seguintes países que já se envolveram em 3 guerras. Vamos pensar na Caxemira. Aqui está a Caxemira. E entre a Caxemira, eu tenho o Paquistão. Você vai lembrar que o Paquistão tem grande parte de sua população islâmica. A Índia. Já a Índia, grande parte da sua população hinduísta. E a China, não podemos esquecer o budismo. Pessoal, a Caxemira é uma região sagrada para os islâmicos e para os hindus. E essa região já se envolveu em 3 conflitos. 1947, 1965 e o ano de 1971. Porém, o alvo hoje é a Caxemira. Tanto é, gente, que se você lembrar da ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU tem a ideia de fazer uma 6ª cadeira permanente do Conselho de Segurança. Aquela que tem direito a veto e a voto. Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra e França. Querem fazer uma 6ª cadeira e quem eram os candidatos? Brasil, Índia e o Paquistão. A chance muito grande da Índia ou o Paquistão possuem tecnologia para a produção de armas nucleares e é uma forma de acalmar um dos personagens do conflito na região da Caxemira. Então, quando se pergunta, Caxemira é o pivô de uma disputa entre os seguintes países que já se envolveram em 3 guerras. A Caxemira, alvo do Paquistão, a Caxemira, alvo da Índia. Então, pode ser a letra A? Não, gente, vamos descartar a letra A. China e Índia. Está fora a letra A. Olha a letra B. Paquistão e China. China budista? Está fora. Vamos descartar também a letra E, por causa da China? O Afeganistão não entra nem na brincadeira. Então a resposta, sem sombra de dúvida, resposta é a letra C. Paquistão e Índia. Lembrando que o Paquistão é fruto do desmembramento da Índia. Então resposta, letra C. Tranquilo? Beleza? Vamos para a questão de número 2. A questão 2 diz o seguinte: analise as assertivas abaixo referentes à região da Caxemira. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, confirmando a questão anterior, em virtude de localizarem-se nesta área as nascentes do rio Indo e Ganges, além de outras razões. Pensa comigo. A localização desses rios sagrados, fundamental para a disputa entre o Paquistão e a Índia. Então aqui está verdadeiro. Olha como a gente vai brincar. Se está verdadeiro a primeira, como é que você trabalha já? Com descarte. Vamos descartar a letra C e a letra D.
Índia e Paquistão travaram 3 guerras: 1947, 1965, 1971. A independência com a Inglaterra no ano de 1947. E aí você vai lembrar da história do Nehru, do Gandhi. O Gandhi queria um processo de autonomia, mas onde cada um pudesse manifestar sua religião. Já a Inglaterra, com Nehru, queria promover uma segregação em termos de religião. Olha, essa área aqui seria destinada ao hinduísmo e essa área seria destinada principalmente ao islamismo, fruto do estabelecimento da região do Paquistão, desmembramento de parte da região indiana. Então perceba que o Gandhi ele acaba sendo alvo de discordância em relação a essa política estabelecida pelos ingleses, juntamente com o apoio direto ou indireto do Nehru. Então, Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra em 47. 2 delas foram disputadas na Caxemira. Perfeito, verdadeiro também. Se a 1 e a 2 estão verdadeiras, olha ali, ó. A briga vai ser ou a letra A ou a letra B. Eu acredito que aqui seria 1 e 2. 1 e 2. Número 3. A Índia controla 40% da Caxemira. O Paquistão, 1/3. E a China, o resto. Apesar que a China, o budismo tem grande interesse pela região, é um ponto estratégico e isso faz com que ocorra o controle por parte dos chineses. Então, também verdadeiro. Se está verdadeiro, agora ficou fácil. Nossa briga aqui, resposta, letra A. Acreditando que a última também esteja correta. Os muçulmanos são maioria na região. E há 12 anos começaram a lutar pelo separatismo. É um conflito que já matou 33 mil pessoas. O Paquistão propõe uma consulta popular, um plebiscito, para definir o futuro da área. A Índia prefere uma mediação internacional, uma vez que a Índia tem um suporte mais interessante por parte da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, também verdadeiro. De fato, resposta, anote aí, letra A. Ok? Questão de número 3, uma questão que envolve a Irlanda do Norte. Diz o seguinte: a Irlanda do Norte sofreu ao longo de 3 décadas grande violência entre católicos e protestantes. A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta. Vamos pensar comigo. Gente, quem que é a Irlanda do Norte? Irlanda do Norte. Você não vai confundir a Irlanda do Norte com a Irlanda, perfeito? Quando eu penso na Irlanda do Norte, eu tenho que lembrar de quem? Do Reino Unido e da Grã-Bretanha. Beleza? Então vamos pensar comigo. Quem que é o Reino Unido e a Grã-Bretanha? Pessoal, a Grã-Bretanha, deixa eu colocar aqui, ó, é formada por 3 países. A Grã-Bretanha é formada pela Inglaterra. Deixa eu melhorar isso aqui. Pela Inglaterra, pela Escócia e pelo País de Gales. Quando eu acrescento a Irlanda do Norte, eu vou ter quem? O Reino Unido. Então, o professor está me dizendo que o Reino Unido ele é o conjunto da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, que também pode ser denominada de Ulster. Então, você tem Irlanda do Norte ou Ulster. Já a Irlanda, você pode chamar de Irlanda ou Eire, ok?
Tranquilo ou não? Beleza, então. Vamos continuar então aqui. A Irlanda, gente, ela é caracterizada por grande parte da sua população de origem católica. Grande parte da sua população de origem católica. E o fato de grande parte ser de origem católica, acontece uma influência na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte de hoje, eu estou falando em pleno século XXI, há uma divisão entre protestantes e católicos. Os católicos da Irlanda querem o restabelecimento. Não entendi, professor. O restabelecimento da Grande Irlanda. Isso acaba sendo alvo de intensos conflitos na Irlanda do Norte. Olha para mim, vamos entender. Então, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia e Gales. Na Irlanda do Norte, hoje eu tenho um equilíbrio entre católicos e protestantes. Os protestantes querem a manutenção da região como pertencente ao Reino Unido. Já os católicos querem o desmembramento, para se unir à Irlanda, formando a Grande Irlanda, onde eu teria uma maioria esmagadora de católicos. Existe um grupo terrorista que chama a atenção da opinião pública internacional em relação a esta questão. Grupo terrorista esse voltado à unificação com a Grande Irlanda. Esse grupo que eu estou me referindo é o IRA, o Exército Republicano Irlandês. Então ele está vinculado aqui, ó. IRA, Exército Republicano Irlandês. Só um detalhe, os católicos são chamados de nacionalistas e os protestantes são chamados de sindicalistas, ok? Então vamos ver a questão agora. Você já tem uma noção? A Irlanda do Norte sofreu ao longo de 3 décadas grande violência entre católicos e protestantes. A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta. A maioria protestante defendia a permanência da Irlanda. Faltou aqui colocar qual Irlanda, né? A Irlanda do Norte, como parte do Reino Unido. Enquanto a Irlanda Católica defendia a reunificação com a República da Irlanda. Eu acredito que a resposta é essa. Ficou faltando ali colocar Irlanda do Norte. Olha a letra B. A Irlanda do Norte era dominada pelos católicos. Não era. Hoje existe um equilíbrio. E a minoria protestante tinha pouco poder. Pelo contrário, até hoje, a minoria protestante, pelo fato de estarem integrados ao Reino Unido, marcado esse grupo por grande poder. Na tentativa de lutar contra o domínio britânico, o Exército Republicano Irlandês, o IRA, grupo terrorista protestante, ele é um grupo terrorista, mas ele está vinculado aos nacionalistas e não aos sindicalistas, que são os protestantes. Então está errado também a letra C. O Acordo de Belfast tinha como objetivo reforçar os ataques promovidos pelo IRA. Não, ele tinha como objetivo cessar o ataque promovido pelo IRA, o Exército Republicano Irlandês. Então, realmente, a resposta, coloca aí, letra A, e eu quero lembrar que aqui, ó, vai ser a Irlanda do Norte, que você vai chamar de Ulster. Lembrando que a Irlanda você chama de quê? Irlanda ou Eire. Tudo bem? Irlanda do Norte, mais uma vez, você vai chamar de Ulster. E a Irlanda simplesmente você chama de Eire. Então, resposta, letra A. Questão de número 4. Alguns conflitos na Europa tiveram origem vários séculos atrás e relacionam-se ao processo de incorporação de territórios e de grupos étnicos minoritários, como é o caso da dominação inglesa sobre os irlandeses e a espanhola sobre os bascos. E quero lembrar que os bascos encontram-se na fronteira
entre a Espanha e França. Está na fronteira da Espanha e da França. Se você lembrar a região basca na Espanha, você tem que destacar Biscaia, Álava, Guipúzcoa e Navarra. Já na parte francesa, Labour, Soulé e a região da Baixa Navarra. Os bascos, eles buscam a autodeterminação dos povos. Não se identificam em língua, hábitos, costumes, valores, crenças. Eles querem a autodeterminação, a formação de uma nação com reconhecimento, tornando-se um Estado. É claro que a Espanha não tem esse interesse. Não que seja uma região marcada por uma grande prosperidade econômica. Tal fato pode servir como estímulo para que outras regiões busquem a sua autonomia. A Galícia, Navarra, a Catalunha, entre outras regiões. Então pergunta-se sobre o tema de conflitos étnicos nacionais. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A diz o seguinte: os povos bascos são marcados pela luta por autonomia da região basca e pelo empreendimento separatista na Espanha, com o objetivo de criar um país basco perfeito, que tomaria, todo o território espanhol de forma nenhuma. Biscaia, Guipúzcoa, região de Navarra, Labour, Soulé, a Baixa Navarra. Então isso aqui não está certo, não. Isso aqui está incorreto. A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha. Independente? Pessoal, existe uma vinculação, fazem parte do Reino Unido, gente. Uma vinculação. Só você lembrar, Ulster ou a Irlanda do Norte está vinculada à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não, perdão, ao Reino Unido. Tá? O Ulster está vinculado ao Reino Unido. Até porque a Grã-Bretanha é formada da Inglaterra, da Escócia e de Gales. Quem tem autonomia plena é a Irlanda. A Irlanda do Norte é uma nação independente da Grã-Bretanha, com que forma apenas uma integração territorial e econômica. Não, a integração territorial e econômica não é com a Grã-Bretanha. É com quem, professor? É com o Reino Unido. Presta contas ao Reino Unido. Então está errado a letra B. A letra B está errada. C. O grupo terrorista basco ETA, você lembra o que é ETA? Eucasti Ascatasuna, Pátria Basca e Liberdade, promoveram 2 atentados extremamente marcantes na história espanhola. 1995, na região de Castilha e León, matando 138 indivíduos. E o atentado de Madrid, esse no ano de 2004, matando aproximadamente 78 indivíduos. Utilizam o terrorismo para chamar a atenção da opinião pública internacional pela questão basca, onde estes buscam autonomia. Então eu tenho ali, o grupo terrorista basco ETA, apesar de lutar pela criação do País Basco, não conta com o apoio da maioria basca. E desde o ano de 2006 anunciou a deposição de armas. De fato, a deposição de armas foi no ano de 2006. Porém, é importante salientar o fim de fato deste grupo somente no ano de 2011. Mas está correto. Então, resposta aqui, letra C. Beleza? A luta da Irlanda do Norte por sua independência frente ao território britânico foi marcada por muitos conflitos. E ainda hoje não existe previsão de pacificação. Está errado isso aqui também. Por que está errado? Porque houve uma desmobilização do IRA no ano de 2017 entre as duas partes, com a realização de atentados terroristas praticamente todos os dias. Também está errado. Realmente resposta letra C. Então me diga aí, como é que você está indo? Perceba que são conflitos extremamente interessantes. Se você tiver uma noção
geral desses conflitos, tenha certeza que 80% a 90% das questões em teu certame serão alvo de uma fácil compreensão. Mas não acabamos ainda não. Tem mais questão. Vamos lá. Questão de número 5. O que é que diz a questão 5? Dentre os principais conflitos, impasses étnicos territoriais na região do Oriente Médio, um deles se caracteriza pela luta para a criação de um Estado nacional. Criação de um Estado nacional que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. Olha para mim. Me diga aí, qual que é a diferença entre Estado e nação? Me diga. Diferença entre Estado e nação. A nação tem um povo com hábitos, valores, crenças comuns. Tem um território e tem um governo soberano. O Estado também, porém o Estado, exatamente, é reconhecido por outros Estados soberanos. Nem toda nação é um Estado. E aí a questão trabalha exatamente a compreensão desses conceitos, que são conceitos importantes, são conceitos basilares. O texto se refere, aí eu tenho os curdos, turcos, Mesopotâmia, os bascos e os palestinos. Vamos pensar comigo. Vamos começar aqui pela Mesopotâmia. Mesopotâmia. Me ajuda aqui. Mesopotâmia. Gente, a Mesopotâmia, ela originou alguns países. Você lembra dessa região? Síria. Você sabia que a Síria possui mais ou menos, hoje, 6 milhões de refugiados? É o país do mundo com maior volume de refugiados. Só para você ter ideia, no mundo nós temos mais ou menos 71 milhões de refugiados. 25 milhões desses 70 milhões de refugiados são chamados de deslocados. São deslocados, estão dentro do mesmo país, por isso que não é chamado de refugiados. Entre os países com refugiados que saem de seu país de origem, nós temos a Síria com 6 milhões. Qual é o país que recebe o maior número de refugiados? Anote aí, a Turquia. Em relação ao Brasil, nós temos 81 mil pedidos de refúgio, principalmente da Venezuela, 61 mil, Haiti, Cuba e China. Muitas pessoas fugindo ali do regime chinês. Então perceba que eu tenho a Síria, formada a partir da Mesopotâmia. Quem mais? Turquia, Síria, Turquia e o Iraque. Fazem parte aí da região do Oriente Médio, né? Lembrando que a Turquia não é árabe. A região do Oriente Médio, né, que se estende ali entre 3 continentes, África, pega um pedacinho da Europa e da Ásia. Eu tenho alguns países que não são de origem árabe, apesar que estão dentro do Oriente Médio. Até porque árabe é uma questão da língua, é uma questão voltada à etnia, é uma condição de nascimento. Então vamos pensar comigo. Israel é árabe? Não, é hebreu. A Turquia, obviamente, é turco. Chipre, grego, cipriota. E não podemos esquecer o Irã, que ele é persa. Se eu sou árabe, é uma condição de nascimento, mas não necessariamente aquele que é árabe precisa ser islâmico, já que o islamismo é uma doutrina religiosa que prega normas de comportamento social que você chama de muçulmano. Então, quem é islâmico é muçulmano, porque quem é islâmico segue uma doutrina religiosa, vai ter normas de comportamento social, e esse comportamento social lhe torna muçulmano. Então, quem é muçulmano é islâmico, quem é islâmico é muçulmano, mas não necessariamente
é árabe, ou seja, o Irã, eles são islâmicos muçulmanos, mas não são árabes. O maior país islâmico do mundo, a Indonésia, não é árabe, só para você ter ideia. Então, muito cuidado com esses conceitos, são basilares para o entendimento do conflito que remete à região do Oriente Médio. Ok? Beleza, então eu tenho a Síria, a Turquia e o Iraque. Deixa eu até destacar isso aqui. Isso na região da Mesopotâmia. Então, olha a letra C. Os povos da Mesopotâmia que lutam em uma guerra civil sem trégua para a criação de seu território. Espera aí, existe o território da Turquia? Sim. Do Iraque? Sim. Da Síria? Então, a Mesopotâmia não é uma nação sem pátria. Não é uma nação sem pátria. Então, não pode ser a letra C. Olha a letra B. Aos turcos que tiveram seu território perdido desde a dissolução do Império Turco-Otomano. Gente, a Turquia está aí, é uma realidade. Houve a consolidação da Turquia há muito tempo, então também não pode ser a resposta. Aos bascos, que liderados pelo grupo terrorista ETA, buscam a independência de seu território. Gente, aqui poderia ser um bom distrator. Esses bascos estão aonde? Você já sabe, entre a Espanha e a França. Ok? O problema aqui é autodeterminação. Autodeterminação dos povos. Eles não se identificam, mas existe o reconhecimento. Não como nação, né? Não como Estado, né? Mas eles têm ali uma pátria. Olha a letra E. Os palestinos, que até hoje não possuem um Estado. Não possuem Estado porque não há um reconhecimento, principalmente por parte da ONU. A Organização das Nações Unidas, criada no ano de 45 por meio do Tratado de São Francisco, em substituição à Liga das Nações. Inclusive, existe o plano de partilha promovido pela ONU. Então também, vamos descartar a letra E. Então vamos ficar com a letra A. Os curdos, que lutam pela criação do Kurdistão. Aonde seria o Kurdistão? No norte do Iraque, na fronteira com a Turquia, com o Irã e com a Síria. Deixa eu colocar até em outra cor aqui. Curdos. Aí você vai ter aqui na região do Iraque. Onde mais? Na Síria. Deixa eu colocar aqui na Turquia. Síria, Turquia, Iraque e Irã. Eu vou até te contar um caso aqui rapidamente. Durante a Guerra do Golfo, o governo americano, na verdade durante a guerra de 80 a 87, a guerra do Irã e do Iraque, o governo americano vendeu para o Iraque armas em destruição de massa. Essas armas de destruição de massa foram vendidas pelos Estados Unidos, até porque o Irã, nesse momento, com a subida de Ayatollah Khomeini ao comando do país, estava com uma política panarabista que visava dificultar a compra de petróleo por parte dos Estados Unidos, e em função ali de um canal de disputa entre o Irã e o Iraque, o canal Sheikh al-Anabi, o que acontece? Uma guerra dos 7 anos, né? 80 a 87, chama de guerra Irã-Iraque, onde o governo americano apoiou o Iraque, vendeu armas químicas, biológicas. Posteriormente, acontece a Guerra do Golfo em 1991, quando o Iraque invade o Kuwait, o governo americano dá apoio para o Kuwait, senão o Iraque iria controlar 20% das reservas de petróleo do mundo, e o americano, né, o norte-americano, já conhecia o personagem principal do Iraque, o Saddam Hussein, e acusou o Iraque de ter armas de destruição em massa. E de fato tinha. Só que o governo americano não podia mostrar a nota fiscal, porque foi ele que vendeu na guerra Irã-Iraque. Mas por que não encontrou nenhuma arma? Porque o Iraque utilizou essas armas contra os curdos. Eles não queriam perder parte do território, utilizaram contra os
curtos. Então, mais uma vez aí, o pobre povo curto, que é uma nação sem pátria. Então, resposta de fato, a letra A. Então é isso, meu querido, minha querida. Mais uma vez, quero agradecer a tua presença, fazer votos que você consiga, no menor prazo possível, a sua aprovação. E para isso, conte comigo, professor Júlio Santos, e com o Gran Curso Online. Bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijos e até lá.